Bem-vindos mais uma vez ao canal Caminhos da Literatura. Eu sou a Domingas Monte e nesta sessão vou falar-vos um pouco sobre a história da literatura angolana, origens e periodização. A nossa base teórica é a pesquisa, o livro de Pires Laranjeira, que se chama Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Nós vamos basear a nossa apresentação, a nossa fala nesse livro para explicar sobre as origens da literatura angolana. E aqui estamos a falar especificamente da literatura escrita. Qual foi o primeiro livro a ser publicado em território nacional? Segundo as pesquisas de Pires Laranjeira, o primeiro livro que foi publicado em Angola chama-se Espontaneidades da Minha Alma, de José da Silva Manhã Ferreira. Este livro foi publicado no ano de 1849 e eu tenho aqui uma versão deste livro. Está aqui: Espontaneidades da Minha Alma, As Senhoras Africanas, José da Silva Manhã Ferreira. Esta versão que eu tenho em mãos é uma publicação da União de Escritores Angolanos no ano de 1980. E esta aqui é já a segunda edição da União de Escritores Angolanos, nessa altura, no ano de 1970. Este livro é uma atualização da edição de 1849, editado com uma introdução de Gerald Moser. E este livro que nós temos em mãos traz então a introdução de Castro Soromenho. Eu vou vos ler aqui um trecho dessa introdução e diz o seguinte: Luanda e Benguela, as duas cidades angolanas onde Maia Ferreira, o autor de Espontaneidades, passou a maior parte da vida, eram em meados do século XIX as únicas portas do sertão e por isso as que tinham o maior número de habitantes graças ao comércio com o interior, e no caso de Luanda também devido às necessidades da administração colonial. Mesmo assim, comparadas com as cidades de hoje, não passavam de pequenas vilas, apesar de contarem vários séculos de existência. Segundo o boletim do Governo Geral da Província, número 303, de 19 de julho de 1851, Luanda tinha uma população total de 12.565 almas em 1850, ou particularizando 9.270 angolanos, dos quais 6.020 eram escravos, 2.055 mulatos e apenas 1.240 brancos. Havia dentro da cidade 4 fortalezas, 6 padarias, 9 igrejas e 90 tabernas. Pela mesma época, Benguela tinha aproximadamente 2.634 habitantes, uma fortaleza e uma única igreja, sob a invocação de Nossa Senhora do Popolo, segundo o almanaque estatístico da província para 1852, citado por Mário Antônio Fernandes de Oliveira. E essa introdução é extensa, tem muitas páginas aqui. Para quem tem essa versão ou vier a encontrar essa versão, poderá ter acesso a todas essas informações e fazer uma comparativa entre aquela época e a nossa época. Sobre espontaneidade da minha alma, As Senhoras Africanas, tenho aqui um pequeno texto que diz o seguinte: é o mais antigo livro de poesias de um escritor angolano que se conhece e muito possivelmente o primeiro impresso em toda a África de expressão portuguesa. A sua edição original data do ano de 1849, exatamente quando começavam a cessar os laços que na base do tráfico de escravos haviam unido por vários anos Angola ao Brasil. Do seu autor José da Silva Manhã Ferreira,
chegaram até nós muito poucos dados. Sabe-se que nasceu em Benguela, que estudou em Portugal, viajou até o Brasil e desempenhou em Angola as funções de amanuense da Secretaria do Governo Geral de Angola, tesoureiro da Alfândega de Benguela e oficial da Secretaria do Governo de Benguela. Foi também candidato às eleições para senadores e deputados, realizadas em 1859. O presente livro reflete inevitavelmente uma profunda influência do espírito colonial e do movimento literário do romantismo, mas, para além da sua importância histórica no contexto da literatura angolana, é justo que se aponte o que nele há já de consciência regional, etapa primeira da afirmação de uma consciência nacional. Isso é que se escreveu sobre espontaneidade da minha alma. Este é o primeiro livro que foi publicado em Angola e provavelmente, segundo esse texto, em toda a África lusófona. E quando nós falamos da África lusófona, estamos a falar de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. E este livro é o primeiro a ser publicado nessa altura. Essa edição que eu tenho é de 1980, da União de Escritores Angolanos. Também, segundo o Pires Laranjeira, que nós estamos aqui a citar na nossa fala, a literatura angolana está dividida então em 7 períodos. O primeiro período chama-se Origens, de 1848, e também é um período a que se chama Incipiência por causa da produção da época. O segundo período, na visão do autor, vai dos poemas de Espontaneidades da Minha Alma, deste livro aqui, de José da Silva Maia Ferreira, em 1849 até 1902. É o período dos primórdios, que engloba uma produção poética remanescente do romantismo, tal como nós já lemos ali no livro, e traz também já Ngamutur, 1882, de Alfredo Trone, e textos esparsos de Lamartine, e que misturam Lamartine e o Parnaso. Também nesse segundo período encontramos Cordeiro da Mata, encontramos referência a Elie Chantelain, que faz um levantamento da tradição oral angolana, mais por dentro dos povos ambundo, e tem então esse diálogo com o Cordeiro da Mata, e começa também ele a fazer um levantamento da tradição oral angolana. Também nesse segundo período surgem os periódicos, as coletâneas Voz da Angola, Clamando no Deserto, em 1901, e Luz e Crença, em 1902. O terceiro período é o período do Prelúdio, que vai de 1903 a 1947. Aqui já temos mais ou menos alguma produção, temos algumas obras, que Sange, Saudade Negra, de Tomás Vieira da Cruz, poemas, que foram publicados em 1932, O Segredo da Morta, de Antônio de Assis Júnior, um romance que foi publicado em 1935, Tatuagem, outra vez, de Tomás Vieira da Cruz, poemas, 1941, e finalmente Ao Som das Marimbas, de Geraldo Bessa Vitor, também poemas, publicado no ano de 1943. O terceiro período, quarto no caso, é denominado período da formação, que vai de 1948 a 1960. Aqui estamos a falar já da formação da literatura angolana, onde surge o movimento dos novos intelectuais angolanos, MNIA, movimento dos novos intelectuais angolanos, dentro da SEI, Casa de Estudantes do Império, que vão então apregoar, que vão ter uma palavra de ordem que diz:
vamos descobrir Angola. Nós estamos a preparar uma matéria para falar exatamente sobre esse movimento surgido no ano de 1948. Temos também a publicação de Terra Morta, de Cacho Surumenho, em 1949. A revista Mensagem, que juntou vários intelectuais, dentre eles Viriato da Cruz, Antônio Jacinto e Agostinho Neto, em 1951. Mais tarde surge então o quinto período, que é o período do nacionalismo, que vai de 1961 e 1971. O sexto período, que é o período da independência, vai de 1972 a 1980. Nesta altura já se consegue a independência de Angola e temos alguns livros publicados. 1972, Chão de Oferta, de Rui Duarte de Carvalho, poemas. Também Alto de Natal, de Domingos Vandunen, no mesmo ano. Itinerário da Literatura Angolana, de Carlos Verdosa, também em 1972, e no ano seguinte, 73, Crônica do Gueto, de David de Mestre, poemas. Tempo de Ciclo, de Cício de Jofre Rocha, poema. E Regresso Adiado, de Manuel Rui, contos. Aqui estamos a falar do sexto período. O sétimo e último período na classificação de Pires Laranjeira é o período da renovação, onde surge no ano de 1981 a Brigada Jovem de Literatura. Esse período vai de 1981 a 1993. Surge a Brigada Jovem de Literatura com o objetivo de formar jovens que quisessem escrever, que quisessem estar no mundo da literatura, das artes. Ou seja, a Brigada Jovem de Literatura surge com esse grande objetivo. Assim, falamos das origens da literatura angolana, estamos a falar mais uma vez da literatura escrita e também da periodização da literatura, isso na classificação de Pires Laranjeira. Para ele, a literatura angolana está dividida em 7 períodos, que nós aqui já discorremos, e o primeiro livro que foi publicado em Angola e provavelmente em toda a África lusófona é isto aqui, Espontaneidades da Minha Alma, de José da Silva Meia Ferreira. Esta versão que eu tenho é a edição da União dos Escritores Angolanos, que foi publicada em 1980. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Agradeço a todos que chegaram conosco até a este momento e mais uma vez faço o apelo: se ainda não é subscrito do canal, subscreva o canal, ajude-nos a crescer, ajude-nos a ter mais motivação de trabalhar, de investigar, de falar para todos vocês. Dê um like, um gosto nesse vídeo e nos outros vídeos do canal, e também partilhe com os teus contatos, fale de nós aos seus amigos e vamos todos juntos aprender. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma recomendação, podem deixar nos comentários, onde também poderão encontrar outros nossos contatos, as outras nossas redes sociais, para irmos falando sobre tudo isso que nós estivemos aqui a falar e de outros assuntos à volta da literatura angolana, da literatura africana. E não só, estamos abertos para todos vocês e um bem-aja para todos. Muito obrigada.